Salve galera, eu sou o professor Jackson e nós vamos resolver aí mais uma questão de linguagens e código da nossa prova da Enem 2020. Na questão de hoje nós temos um poema com o título Essa petição de habeas corpus. Habeas corpus é uma medida jurídica onde uma pessoa que está presa, ela é solta provisoriamente, às vezes até de desenrolar todo o processo, ela pode ficar em liberdade. Então a gente está falando de uma pessoa que está presa e ela vai ser solta, mas o processo ainda não acabou, tá bom? Então essa seria a ideia do habeas corpus. Vamos lá, vamos para o poema. O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal, será pecado, será delito de tão vis horrores? Perambular na rua um desgraçado, derramando nas praças suas dores? Então aqui a gente já entende qual foi o crime, né? A pessoa ela foi presa por estar perturbando a ordem ou fazendo barulho em um local que não deveria estar fazendo ou no horário que não deveria estar fazendo. Então, a princípio, nós estamos falando de uma pessoa que foi presa por perambular na rua, um desgraçado, perambular na rua, derramando nas praças suas dores, usando o seu violão, certo? Então, dando sequência aqui, mande, aqui entra o pedido, né? A princípio, a petição é um pedido de habeas corpus, é um advogado que está mandando uma carta para um juiz ou para quem for para que o seu cliente seja solto, certo? Então aqui continua. Mande, pois, libertá-lo da agonia. A consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar de quem vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos autos nós pedimos, enfim, deferimento. Ou seja, que o pedido de habeas corpus seja deferido, seja aprovado, seja aceito e, enfim, o cliente seja solto. Perfeito, vamos dar sequência aqui à questão. Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, olha, ele está deixando claro, ó, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica. Ele está falando, há uma transgressão com relação à linguagem jurídica. Por quê? Você não vai fazer um pedido de habeas corpus usando um poema, você não vai mandar uma petição, fazer uma petição através de uma poesia. Tem regras, o rigor jurídico, um texto denotativo quer dizer que as palavras têm o seu significado real e tudo mais. E, enfim, a gente entende que usar um poema não é a hora de usar um poema dentro de uma petição. Mas tudo bem, ele está afirmando, ó, a petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentido denotativo? Não. Denotativo é quando as palavras têm o seu significado literal. Vou dar um exemplo aqui. Eu viro e falo para você, ó, aquela pessoa está morta. Se a minha frase for denotativo, eu estou dizendo literalmente que aquela pessoa morreu, foi para o céu, morreu de vez. Agora, se for conotativo, aí eu posso falar, aquela pessoa está morta. Aí ela está muito cansada, né? Você pode pensar dessa maneira. Por quê? A ideia de morte, né, não está dentro do seu sentido denotativo, seu sentido literal. Está dentro do seu sentido conotativo, que é não literal. Mas a ideia é de que você vai entender não naquele sentido que se encontra no dicionário, certo? Então, quando a gente fala, ó, permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentido denotativo, literal, não, um poema nem tem esse objetivo. Quando ele fala sobre derramando nas praças suas dores, isso não é literal. Certo? Não é uma coisa que a gente fala ali, ele estava pegando suas dores e derramando na praça. Não, isso não tem um significado literal. Então, na verdade, o nosso texto ele é conotativo e não denotativo. Tá? Então, letra A, eliminado. Mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Não. Tirando a palavra habeas corpus, certo? Está no título. Não há muitas palavras explorando ali termos específicos. Vamos botar aqui, ó.
explora termos próprios da esfera do direito. Não há essa exploração. Ele até usa alguns aqui, por exemplo, como a palavra crime, ok? E processo de contravenção. Mas não, se fosse uma ideia de explorar, isso teria que estar ao longo de todo o texto. Toda estrofe, a cada 2 versos, aí você poderia falar, olha, ele está explorando. Citar não é explorar. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então não é a letra B. Letra C demonstra que o jogo de linguagem proposta atenua a gravidade do delito. Vamos deixar C aqui em off, que é o nosso gabarito, tá bom? É a letra C. E vamos ver por que as outras não são. Letra D exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida. Não compromete, só fica estranho. Ele está mostrando aqui, ele tem uma solicitação, que é o pedido de habeas corpus, ele passa a ideia que ele quer passar, o crime não foi de tão grave, não é como se ele tivesse roubado uma pessoa, ou matado alguém, esfaqueado alguém, não é isso. O crime não é, ele só estava ali na praça fazendo barulho, certo? Então, a princípio, embora seja na forma de uma poesia, a ideia é clara. Então, olha só, exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida? Não compromete. É estranho, mas não compromete. Foi claro, todo mundo entendeu o que estava sendo solicitado. E letra E esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos. Essa aqui é bem difícil, tá? Para eliminar essa aqui. Primeiro, dentro da esfera jurídica, crime e contravenção, ambos são delitos, ok? Sendo que o contravenção é um delito mais leve, crime é uma coisa mais grave. Eles não são sinônimos. E dentro do texto, ele fala assim, ó, nesse processo de contravenção, não é faca, revólver, pistola, porque aí seria um crime. Certo? Será crime, afinal, será pecado, será delito de tão vis horrores perambular na rua um desgraçado? Ou seja, o que ele está dizendo? Perambular na rua um desgraçado, perambular derramando nas praças suas dores, é o processo de contravenção. E aqui ele está indagando, será isso crime? Um processo de contravenção é crime? É isso que ele está perguntando. Então ele não está explicando, tá? Ele não está esclarecendo que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos. Pelo contrário, ele está indagando. O processo de contravenção, esse processo de contravenção seria crime? Ele está perguntando, está indagando o juiz. Então, ele não esclareceu os termos e muito menos disse que são sinônimos. Tá? Então, a gente eliminou todas. Voltando aqui para a letra C, demonstra que o jogo de linguagem proposta atenua a gravidade do delito. E de fato, porque se fosse um pedido formal, hiper mega formal, que é como deveria ser o rigor jurídico, o rigor da linguagem jurídica, aquela coisa formal, aquele textinho bonitinho e tudo mais, se fosse mega formal, talvez a gente não daria muita bola. Mas quando você lê na forma de um poema, dá aquela ideia de que, poxa, solta o cara estava simplesmente ali derramando suas dores, estava triste, estava botando para fora os seus sentimentos. E isso, de certa forma, o uso do poema, essa questão poética, ele atenua a gravidade do delito. É um delito? É. Não é um crime. Contravenção é um delito. Crime é uma contravenção mais barra pesada, tá? Então, ambos são errados, ambos podem te levar a ir preso. Só que a contravenção é mais leve que o crime. Só que esse pedido na forma de uma poesia dá até a ideia de que, poxa, deixa o cara não fez nada demais. Dá aquela ideia pra gente, justamente por estar lendo na forma de um poema. Agora, se tivesse aquele texto, que nem as outras questões, né, aqueles textão e tal, tudo mais, você ia ali, ia ficar cansado, ia falar, aí, deixa esse cara preso. Não quero saber nada disso, não. Então, a ideia é que, realmente, o uso do poema atenua a gravidade do delito. E, por isso, nosso gabarito é a letra C. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente pode vir aqui, ó, marcar mais uma questão concluída. E, para acabar essa parte de português, faltam 2 questões. Que é aqui, senhor pensa que eu tenho. É a próxima questão. E uma questão que eu vou estar refazendo aí para colocar aqui no canal. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!